Durante sessão do plenário, o senador Márcio Bittar descreveu os absurdos na denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais de 30 outras pessoas, inclusive vários generais. O senador ironizou: ontem, a PGR cumpriu aquilo que nós já esperávamos, até porque os advogados de defesa, hoje no Brasil, não têm direito aos autos, mas parte da mídia tem, porque ela, diuturnamente, revela aquilo a que eles não têm acesso. Por exemplo, há dias, parte da mídia já dizia que nesta semana a PGR cumpriria o ritual que fez ontem. O senador afirmou: eu já disse uma vez e vou repetir, que o Procurador-Geral da República, aliado a alguns ministros, quando insistem na narrativa de que houve uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro, promovem a maior fake news de todas. Porque um homem em sã consciência dizer repetidas vezes que homens e mulheres desarmados, que um presidente da República fora do mandato, lá na Disneylândia, essas pessoas aqui, com batom e Bíblia na mão, estavam organizadas para fazer um golpe de Estado? Essa é a maior fake news de todas. Bittar alertou: não pense que o procurador-geral, que os ministros vão resolver a vida do país desse jeito. Esse país só se pacifica quando nós votarmos a anistia. O senador lamentou a hipocrisia e a perversidade de esquerdistas que, beneficiados por uma anistia, lutam contra a anistia de cidadãos inocentes. Ele disse: essa turma que assumidamente pegou em armas, fez guerrilha urbana e rural para dar um golpe comunista no Brasil, pode ser perdoada? E essas pessoas humildes, brasileiros simples, como esse motorista de caminhão que está exilado, que está foragido, condenado a 14 anos de cadeia, com 6 filhos crescendo sem vê-lo, a mulher proibida de receber o salário que está bloqueado, a outra dona de salão. Então, essa turma não pode ser anistiada, mas quem assaltou, quem assaltou o exército roubando armas, quem fez justiçamento, esses puderam ser perdoados. O senador alertou que o povo não acredita na narrativa e que a perseguição política não vai funcionar para eliminar a direita. Qualquer cidadão no Brasil tem senso crítico e não aceita que, de um lado, alguém que foi processado e condenado por formação de quadrilha, por corrupção, numa manobra em que o próprio ministro Gilmar Mendes disse que se não fosse o Supremo ele não seria candidato, não seria o presidente do Brasil, e o outro condenado por fake news. O senador Sérgio Moro, em à parte, apontou que o país assiste a situações de absoluta injustiça. Ele afirmou: aquelas invasões e destruições devem ser punidas. Agora, não se pode fixar uma pena de 17 anos por um fato daquela espécie para pessoas ali que eram manifestantes e que, a meu ver, se excederam por violenta emoção e cometeram um erro. O senador enfatizou que as pessoas foram presas, processadas e condenadas em massa, sem qualquer individualização de condutas, e mostrou o contraste com o tratamento dado a criminosos perigosos. Moro disse: nós estamos vendo uma justiça do avesso, que recai com todo um rigor fora da lei, desproporcional ao que prevê a lei em relação àqueles manifestantes que sim precisariam ter uma punição, mas não nesse montante. E agora, já passados 2 anos disso, vários deles presos já deveriam ser completamente liberados, já foram punidos mais do que o suficiente. Agora, esses casos de quem rouba o erário, de quem tira dinheiro da saúde, da educação, quem roubou a Petrobras, saqueou a Petrobras, nós temos esse tratamento, não pela justiça como um todo, mas essas decisões pontuais aqui de um ministro do Supremo, mas a responsabilidade acaba sendo do sistema de justiça inteiro. E aí querem que nós aceitemos calados.
O senador Márcio Bittar reiterou o que o Gonê fez ontem, essa semana, o que alguns ministros insistem, essa narrativa de que houve uma tentativa de golpe no dia 8 é a maior fake news inventada neste país. O mundo está nos olhando. E ter eleição no ano que vem e não tê-la com Jair Bolsonaro podendo disputar a eleição, isso é podridão, cheira mal. Isso não é democracia, isso é um golpe. E nós não vamos aceitar isso. O senador Esperidião Amin, falando em seguida, também ironizou a peça do Procurador-Geral da República, dizendo: quanto à denúncia feita pelo PGR, que a ninguém surpreendeu, nós podemos dizer que ela é muito criativa. Eu não tenho condição de dizer que ela é inepta ou bem feita, mas sei que ela é criativa, porque é uma narrativa cumprindo aquela ordem, lembram? Que emanou de um ministro do Supremo. Seja criativo. Se os fatos são parcos, seja criativo. A denúncia é criativa, só não é criativa na origem, porque ela decorre do ódio, decorre do desespero e do medo pelo que possa acontecer no ano que vem nas eleições. O senador Esperidião Amin lembrou que toda essa situação decorre da permanência do chamado inquérito das fake news, apontando: o quadro que nós estamos vivendo é a perpetuação do inquérito 4781. Ele sintetiza a ausência do Estado de Direito no Brasil. O senador lembrou que o inquérito já vai completar 6 anos, dizendo: a partir daí, nasceu esse monstro alcunhado de inquérito do fim do mundo, porque ele não tem um alvo, um objeto, não procura tipificar o crime em que se enquadraria um procedimento de alguém indefinido. Ele funciona como a Inquisição. Tem um juiz que investiga, seleciona quem vai ser o alvo, julga e tem a decisão como irrecorrível. Ou seja, estamos vivendo a Inquisição, só que em um momento em que a democracia é golpeada, e neste momento, neste caso, golpeada por quem cumpre o sagrado dever de ser o nosso último arrimo, que é o judiciário. Vai completar 6 anos desse absurdo, desse assinte, desse deboche, que até o presidente Barroso considera excepcional, pois ele diz que está na hora de terminar. Só falta marcar a data. Esperidião Amin ironizou: quando enterrarem, nós não sei se vale a pena fazer exumação, mas se fizerem a exumação, nem que seja arqueológica, vão encontrar coisas que nem em Herculano e Pompeia foram encontradas. Ele acrescentou: 6 anos é muito, 6 anos é demais, e é um abuso contra a democracia, que eu sei que no fundo do coração todos os juízes, inclusive os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, creio eu, gostariam de preservar, mas estão golpeando a democracia e criando um péssimo exemplo ao prosperar o inquérito 4781. Nisso aí, eu incluo todos os absurdos que estão acontecendo e que, não raro, ferem a própria autonomia e o dever do Senado e do Congresso. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil.
O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, nobres colegas, primeiro quero cumprimentar que se faz presente aqui no plenário do Senado Federal, o prefeito reeleito de Acrelândia, o Olavo, conhecido como Olavinho, e o vereador Vitor Martinelli, que foi secretário de Saúde, e também o vereador Patrãozinho, que é um vereador do PL. Sejam os três muito bem-vindos, estão ali tirando foto com o Girão e com o Cleitinho, um deles, inclusive, a origem é de Minas Gerais. Mas, senhor presidente, ontem a PGR cumpriu aquilo que já esperávamos. Até porque os advogados de defesa hoje no Brasil não têm direito aos autos, mas parte da mídia tem, porque ela diuturnamente revela aquilo que, como disse, os próprios advogados de defesa não têm acesso. Como, por exemplo, há dias, parte da mídia já dizia que nessa semana a PGR cumpriria o ritual que fez ontem. Eu já disse uma vez, vou repetir. O Procurador-Geral da República, ele, aliado a alguns ministros, quando eles insistem na narrativa de que houve uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro, eles promovem, espírito a mim, a maior fake news de todas. Porque um homem em sã consciência dizer repetidas vezes que homens e mulheres desarmados, que um presidente da República fora do mandato. Criatividade. Lá na Disneylândia, essas pessoas aqui com batom e Bíblia na mão estavam organizadas para fazer um golpe de Estado. Isso é a maior fake news de todas. E nós não vamos desistir. Não pense, senhor presidente, e o procurador-geral, os ministros, não pense que eles vão resolver a vida do país desse jeito. Esse país só se pacifica quando nós votarmos a anistia. E disse, agora há pouco, lendo aqui uma notícia do meu estado, dizendo que hoje, Plínio, está difícil, a direita e a esquerda, quem está à direita ou à esquerda, fazer um raciocínio isento. Sabe que eu concordo um pouco, presidente? Porque eu confesso ao senhor, como alguém que ouviu muito músicas do Caetano Veloso, eu confesso que hoje eu não consigo mais. Porque, infelizmente, eu não dissocio mais a imagem daquele Caetano lá de 40 anos atrás, quando representava uma certa rebeldia ao sistema, quando representava um resistente à luta contra a ditadura militar, e agora esse Caetano que, usando o dinheiro público da Lei Rouanet, festeja animado com a sua esposa, que a plateia adestrada com o dinheiro da Lei Rouanet, diga-se dos pobres do Brasil, comemoram e gritam anistia não. Isso é uma das coisas mais cruéis, senador Chico, que eu já assisti. Como é que essas pessoas que vivem com seus colegas, com o seu grupo, onde tem sequestrador, aonde tem quem matou, aonde tem quem assaltou banco, como foi a Dilma Rousseff, todos perdoados. Essa turma que assumidamente
pegou em arma, fez guerrilha urbana e rural para dar um golpe comunista no Brasil, pode ser perdoada? E essas pessoas humildes, brasileiros simples, como esse motorista de caminhão que está exilado, que está foragido, condenado a 14 anos de cadeia, com 6 filhos crescendo sem vê-lo, a mulher proibida de receber o salário que está bloqueado, a outra, dona de salão. Então, essa turma não pode ser anistiada. Mas quem assaltou, quem jogou bomba, quem assaltou o exército, roubando armas, quem fez justiciamento, esses puderam ser perdoados. Portanto, de fato, isso acaba contaminando a gente. Hoje eu não consigo mais ouvir, nem assistir um sujeito tão hipócrita como esse que eu citei. Agora, o Brasil vai ter que entender a parte que não compreendeu ainda. Não adianta eles tentarem tirar o Bolsonaro na marra, numa perseguição nunca vista no Brasil. Nunca vista. Uma perseguição como continuam fazendo com o presidente Bolsonaro. Não adianta tentarem tirá-lo na marra da campanha, da disputa eleitoral, porque isso não pacificará o país. Você tirar um concorrente quando o outro foi denunciado, processado e condenado no governo do Lula, se patrocinou os 2 maiores escândalos de roubalheira do mundo ocidental, porque no mundo comunista ninguém tem acesso, mas no mundo ocidental democrático, em que tem uma imprensa mais ou menos livre, não se tem notícia de uma roubalheira tamanha como essa, denunciado, processado em 3 instâncias, por unanimidade. Esse pode ser descondenado e ser presidente do Brasil. E aí eu me refiro, presidente Chico, não é ao juiz, ao desembargador, ao ministro, qualquer cidadão no Brasil, ele tem senso crítico e ele não aceita que, de um lado, alguém que foi processado e condenado por formação de quadrilha, por corrupção, numa manobra que o próprio ministro Gilmar disse que se não fosse o Supremo ele não seria candidato, não seria o presidente do Brasil, e o outro condenado por uma fake news. Agora, o Brasil está de cabeça para baixo, senhor presidente. Portanto, quero deixar aqui, para terminar esse capítulo, a minha solidariedade e o meu apoio. Eu disse aqui nessa tribuna, em 2019, 2023, no primeiro semestre, porque eu não gosto que a minha posição política tenha dúvida. Eu disse aqui no primeiro semestre, em 2023, que eu continuava Bolsonaro, e se porventura ele não puder ser candidato, é com quem ele indicar. Mas até lá, nós vamos fazer tudo para que a única pessoa que tenha direito soberano de dizer que ele não pode ser mais presidente é o eleitor na urna. Agora o Brasil está de cabeça virada, senhor presidente. Veja, olha só essa matéria. Não tem muito tempo não, senhor presidente. Em 2017, Marcelo Odebrecht cita pagamento de milhões a Lula por meio de Palocci. A novidade, senhor presidente, não é essa notícia não. A novidade é o que vem acontecendo. Toffoli, aquele ministro que foi advogado, que advogou, que foi homem de confiança do Zé Dirceu. Toffoli anula decisões da Lava Jato contra Marcelo Odebrecht. Está tudo perdoado. STJ encerra processos da Lava Jato contra ex-ministro Zé Dirceu, que inclusive pode ser candidato já no ano que vem, senhor presidente. E a última, saiu ontem, Operação Lava Jato. Toffoli, o mesmo, anula todos os atos contra Antônio Palocci, ou seja, ministro e hoje senador da República, Sérgio Moro. Nós podemos ter aqui, daqui a 2 anos, aqueles personagens que patrocinaram isso. A esposa do Cabral, já vou conceder o aparte com muita honra ao ministro Sérgio Moro, senador da República. A esposa do ex-governador Cabral, casal condenado há décadas, foi liberada com
um argumento de que era mãe e que precisava gozar do direito de estar em casa porque tem filho menor de idade. Mas as mulheres do dia 8, a elas não é concedido. Um dia desse, pegaram um traficante com 850 quilos de cocaína em São Paulo e na audiência de custódia ele foi liberado. Lá mesmo no estado de São Paulo, sequestradores, pegos com a mão na massa, foram liberados na audiência de custódia. Na Lava Jato mesmo, as condenações para essa turma foram 10 anos, 11 anos, para aquele que eu me esqueço o nome, o Careca, que era um operador, aí ele pegou 38 anos de cadeia. Então veja como qualquer brasileiro, ele percebe que há muita coisa errada no que está acontecendo no Brasil. Se o presidente me permitir, eu concedo a parte ao ministro e hoje senador da República, com muito prazer, Sérgio Moro. Muito rapidamente aqui, eu quero seguir as suas palavras, senador Márcio Bittar. Hoje nós vemos essas situações de absoluta injustiça. Eu tenho pronunciado claramente sobre esse assunto. Aquelas invasões e destruições devem ser punidas. Agora, não pode fixar uma pena de 17 anos por um fato daquela espécie, para pessoas ali que eram manifestantes, que, a meu ver, se excederam, né, por violenta emoção e cometeram um erro. Lá atrás, o que eu defendia sempre é uma pena proporcional, que seja alguns meses de prisão ou pena de prestação de serviço. E, claro, segundo a culpa de cada um. Uma coisa é quem ficou lá fora, outra coisa é quem invadiu, outra coisa é quem invadiu e destruiu. Até teve gente que a gente viu filmagem que tentou evitar a destruição. Então, como é que coloca todo mundo aí nesse mesmo rol? Mas essa injustiça fica ainda mais gritante quando a gente está vendo o que está acontecendo. Hoje mesmo, como Vossa Excelência mencionou, quer dizer, o condenado, ele confessa o crime, ele vem à justiça, procura a justiça, diz que roubou dinheiro público, que recebeu milhões e milhões de reais em suborno, faz um acordo de colaboração, insiste no acordo de colaboração, porque o Ministério Público não queria fazer, mas daí a Polícia Federal fez esse acordo, insistiu, conseguiu a homologação desse acordo no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Anos depois, né, não vale nada. Como é que fica? Né? Ele foi coagido? Anos depois vai ter esse tipo de afirmação. E como é que fica o acordo, o dinheiro? Então nós estamos vendo uma justiça do avesso, não é? Que recai com todo um rigor fora da lei, né? Desproporcional que prevê a lei em relação àqueles manifestantes, que sim, precisariam ter uma punição, mas não nesse montante. E agora, acho que já passado 2 anos disso, né? Vários deles presos já deviam ser completamente liberados, né? Já foram punidos mais do que o suficiente. Agora, esses casos de quem rouba o horário, de quem tira dinheiro da saúde, da educação, quem roubou a Petrobras, saqueou a Petrobras, nós temos esse tratamento, não pela justiça como um todo, mas essas decisões pontuais aqui de um ministro supremo, mas a responsabilidade acaba sendo do sistema de justiça inteiro. E aí querem que nós aceitemos calados. E aí a gente viu esse ranking da Transparência Internacional, o Brasil despencando, prejudicando nossa moral lá fora, prejudicando nossa imagem, prejudicando o ambiente de negócios. E se diz que é conversa de boteco. Ora, quero apenas registrar aqui que concordo com as palavras de Vossa Excelência. Senhor presidente, agradecendo a vossa tolerância conosco, dizer que é um privilégio ser aparteado pelo ex-ministro, ex-juiz e hoje senador da República, nosso colega Sérgio Moro, e dizer que eles de fato voltaram à cena do crime, como disse o Alckmin, tanto que as estatais voltaram a dar prejuízo, a exemplo da empresa Correios, a mais antiga empresa estatal do Brasil, desde 1663. Quero dizer que, com a ajuda de vossas excelências, conseguimos já 31 assinaturas, vou protocolar a semana que vem, e aí numa conversa com o senador Marcos Duval, com o Magno Malta, vamos conversar para concentrar em uma das CPIs que está proposta aqui no Senado, para que o nosso presidente tenha mais facilidade, presidente Davi Alcolumbre, de lê-la. Quero encerrar dizendo que aqui nós estamos em pé,
Estamos em pé. Eu continuo dizendo a mesma coisa. O que o Gonet fez ontem, essa semana, o que alguns ministros insistem nessa narrativa de que houve uma tentativa de golpe no dia 8 é a maior fake news inventada nesse país. O mundo está nos olhando. E ter eleição o ano que vem e não tê-la com Jair Bolsonaro podendo disputar a eleição, isso é podridão, cheira mal. Isso não é democracia, isso é um golpe. E nós não vamos aceitar isso. Presidente Bolsonaro, tamo junto. Um abraço. Obrigado, presidente. Nobre senador Márcio Bittar, Vossa Excelência trata de um assunto efervescente aqui na opinião pública nacional e, obviamente, e de forma inquestionável, a repercussão será a repercussão. A repercussão será a mais clara possível. Né? Cada item que Vossa Excelência tratou aqui, né, obviamente tem o lado do apoio e o lado contra, mas Vossa Excelência discorre os fatos com uma precisão enorme e isso facilita, inclusive, a opinião pública a fazer uma avaliação, um juízo de valor. E nessa mesma direção que Vossa Excelência se expressa, tenho certeza que precipitarão de uma forma ou de outra os fatos nas decisões finais. Portanto, parabéns a Vossa Excelência por mais um pronunciamento cuidadoso, equilibrado, retilíneo e, acima de tudo, no sentido de bem informar a opinião pública nacional. Continuando o pequeno expediente, passo a palavra ao senador Espiridião Amin, do PP, de Santa Catarina. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Muito obrigado, presidente. É uma satisfação retomarmos os trabalhos sob a sua presidência, assim como há pouco, sob a presidência do senador Eduardo Gomes. Eu venho aqui para fazer 3 colocações. Depois desses 58 dias sem tribuna, matar um pouco das saudades e falar um pouco sobre os temas de 2025. Mas quero começar me congratulando com o senador Bittar, pelo que ele falou a respeito, tanto da denúncia feita pela PGR, quanto pela perseguição e pela inversão, subversão que está acontecendo em matéria de fazer justiça no Brasil. Quanto à denúncia feita pelo PGR, que a ninguém surpreendeu, nós podemos dizer que ela é muito criativa. Eu não tenho condições de dizer que ela é inepta ou é bem feita, mas sei que ela é criativa, porque é uma narrativa cumprindo aquela ordem, lembram? Que emanou de um ministro do Supremo. Seja criativo. Se os fatos são parcos, seja criativo. A denúncia é criativa. Só não é criativa na origem porque ela decorre do ódio, decorre do desespero e do medo pelo que possa acontecer no ano que vem nas eleições. Vamos voltar a conversar sobre isso. A razão maior pela qual eu venho aqui comentar o quadro que nós estamos vivendo é a perpetuação do inquérito 4781. Ele sintetiza, presidente, a ausência do Estado de Direito no Brasil. No próximo mês de março, estará completando 6 anos de existência, senador Plínio Valério, senador Sérgio Moro, 6 anos sob a Inquisição, um inquérito que todo mundo sabe por que o então ministro Toffoli, então presidente do Supremo Tribunal Federal, fez em reação a notícias que circulavam, com base num artigo do regimento interno do Supremo, escolheu, e se alguém ler o livro, o tribunal insistiu para que o ministro Sérgio Moro aceitasse. Ele era a pessoa talhada,
segundo o então presidente do Supremo, para conduzir o inquérito. É o que está no livro. Você tem que aceitar isso. E o ministro Alexandre de Moraes, relutando, mas acabou aceitando a missão de ferir mais um aspecto de um inquérito, aceitando a confiança do presidente, e não o sorteio, ou o equivalente a sorteio que deve ser feito. A partir daí, nasceu esse monstro, alcunhado de inquérito do fim do mundo, porque ele não tem um alvo, um objeto, não procura tipificar o crime em que se enquadraria um procedimento de alguém definido, e funciona como a Inquisição. Tem um juiz que investiga, seleciona quem vai ser o alvo, julga e tem a decisão como irrecorrível. Ou seja, estamos vivendo a Inquisição. Só que no momento em que a democracia é golpeada, e neste momento, e neste caso, golpeada por quem cumpre o sagrado dever de ser o nosso último arrimo, que é o judiciário. Vai completar 6 anos deste absurdo, deste assinte, deste deboche, que até o presidente Barroso considera excepcional. Ele diz que está na hora de terminar, só falta marcar a data. Quando enterrarem, nós, não sei se vale a pena fazer exumação, mas se fizerem a exumação, nem que seja arqueológica, senadores Sérgio Moro e Plínio Valério vão encontrar coisas que nem em Pompeia, Herculano e Pompeia foram encontradas. Então eu quero nesse momento dizer que até março, sempre que eu puder usar da tribuna, eu lembrarei. 6 anos é muito, 6 anos é demais. E é um abuso contra a democracia que eu sei no fundo do coração, todos os juízes, inclusive os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, creio eu, gostariam de preservar. Mas estão golpeando a democracia e criando um péssimo exemplo ao prosperar no inquérito 4781. Nisso aí eu incluo todos os absurdos que estão acontecendo e que, não raro, ferem a própria autonomia e o dever do Senado e do Congresso. Finalmente, presidente, eu vou apresentar aqui uma síntese de uma fala, de um diálogo com o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, um diálogo entre o senador Espiridião Amin e o senador Rodrigo Pacheco, porque isso é uma dívida da mesa. Nos dias 17 e 18 de dezembro, eu vou entregar aqui as notas taquigráficas, eu pedi ao senador Rodrigo Pacheco que ele colocasse para votar o projeto de decreto legislativo número 717, que eu apresentei, e que susta 2 decretos do presidente Lula que ele assinou no dia 4 de dezembro. Um breve histórico. Em agosto, o ministro Gilmar Mendes, corretamente, a meu ver, instituiu um grupo de trabalho para discutir a questão da demarcação de terras indígenas. O senador Jacques Wagner, a senadora Tereza Cristina, a chefe da advocacia do Senado, representante, enfim, uma comissão presidida por um ministro do Supremo, o decano. Pela notícia que eu tenho, foi prorrogada para fevereiro, não foi bem sucedida, mas eu acho que foi uma boa iniciativa. E o senador Davi Alcolumbre, em função do respeito que nós temos por essa iniciativa do ministro Gilmar Mendes, sustou a tramitação da PEC do marco temporal, que é importante. Vossa Excelência sabe como muito poucos aqui. Então, nós paramos com as nossas atividades legislativas a respeito do assunto. Mas o Executivo não parou. E editou 2 decretos, além de outros, que hoje pela manhã até o senador Omar Aziz falou de um do Amazonas,
Mas no meu estado foram baixados 2 decretos executivos baseados num normativo de 96 que decaiu. A lei de 1996 estabelece as regras para a demarcação de terra indígena. Ela foi revogada pela lei do marco temporal. E numa diferença que é absolutamente constitucional. Não vale demarcar a área de terra, como não vale para a área de marinha, sem que o ente federado, Estado e município, e as comunidades alcançadas façam parte da pesquisa e da consulta. Isso é absolutamente constitucional. Então, os 2 decretos executivos estão prejudicados porque eles decorrem de um normativo e o normativo pode ser alvo de decreto legislativo. E é isso que diz a Constituição. Se o decreto normativo não vale, os executivos que dele decorrem decaem. Então, está aqui o que foi combinado, ou debatido pelo menos com o senador Rodrigo Pacheco, e pelo que eu sei, o PDL 717 ainda está aqui na mesa. Pediria que o senhor consultasse a secretaria. Ele sequer foi despachado, ou para a Comissão de Constituição e Justiça ou para o plenário. Porque neste ínterim, eu repito, o Executivo baixou 2 decretos em pleno período de armistício, que nós respeitamos, e o Executivo não respeitou. Então isso é uma afronta à nossa competência para deliberar e para negociar também, se for o caso, numa iniciativa do Supremo. A iniciativa correta, eu repito. Então, veja bem, não tem cabimento é dormir na gaveta. Se não for despachado para a comissão, eu peço que seja despachado para o plenário. PDL 717, de minha autoria, com apoio de outros 8 senadores. Então, eu clamo aqui, em nome da justiça e em nome dos interesses também dos indígenas. O pior de tudo é nós vivermos sem regra, sem eira nem beira, como se dizia arquitetonicamente, e sem um norte para as nossas ações. Muito obrigado pela oportunidade e muito obrigado pela tolerância no breve prolongamento que fiz. Nobre senador Expedito Delmin, Vossa Excelência sempre enriquece o plenário com as suas manifestações sábias. O senhor fala, inclusive, estava atento vendo a subversão de fazer justiça. Isso aí vem se transformando quase que num dogma para a população brasileira, que vem acompanhando de uma forma muito perplexa decisões, a perpetuação de inquéritos que se transformam numa inquisição. Né? Tudo isso é necessário que haja a unidade no essencial, que é exatamente como dita a Constituição da República, a Constituição Federativa do Brasil, de dizer que é necessário que os poderes, que são harmônicos entre si, possam conviver no sentido de fazer com que esse país possa cumprir todas as suas normas.